Olá, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar o trabalho dessa forma, agradecer a compreensão. Então, vou apresentar agora o meu pré-projeto como objeto de trabalho final dessa disciplina. Então, no meu projeto de pesquisa, eu pretendo avaliar os parâmetros salivares em pacientes com diabetes e sua relação com a atividade cárie em um estudo longitudinal. Os estudos têm relatado que o diabetes ele pode causar alterações a nível bucal, como, por exemplo, alterações no fluxo salivar, modificação no pH salivar, modificações dos componentes salivares, tanto no conteúdo orgânico como inorgânico, e comprometimento da capacidade tampão. Então, quais os possíveis impactos que essas alterações podem causar na saúde oral? Temos como, por exemplo, a degradação sistêmica dos tecidos conjuntivos, incluindo os periodontais em decorrência da hiperglicemia. Também, quando se tem um fluxo salivar alterado, a gente pode ter funções importantes salivares ali comprometidas, como, por exemplo, a capacidade de tampão, que ajuda a saliva a manter o seu pH constante através dos seus tampões, e também com essa diminuição do fluxo salivar, a gente pode ter também um aumento da concentração de glicose nos fluidos bucais, que talvez favoreça a proliferação de micro-organismos fermentadores, que vai usar essa glicose ali como fonte de energia, e nesse processo de fermentação pode aumentar, lançar mais ácido na cavidade bucal, aumentando a acidez bucal. E essa acidez bucal, ela pode prejudicar a sobrevivência de bactérias boas da boca, e favorecer o aumento de bactérias acidogênicas, aumentando ainda mais essa acidez, que pode prejudicar a saúde bucal. O objetivo geral do projeto é avaliar os parâmetros salivares de indivíduos com diabetes mellitus e sua possível relação com a cárie dentária. Os objetivos específicos, basicamente, são avaliar a taxa de fluxo salivar, tampão, cálcio, fosfato, ureia, pH salivar em pacientes adultos e idosos com e sem diabetes, comparar o fluxo salivar ali com pacientes com e sem atividade cárie e comparar com a presença da diabetes nesses pacientes, comparar o pH salivar e a capacidade de tampão em pacientes com e sem atividade de cárie, comparando também com a presença de diabetes, avaliar a presença de alterações salivares e correlacioná-la ao DM e ao nível de controle glicêmico a partir da consideração de hemoglobina glicosilada e glicemia em jejum, basicamente ver se há interferência de o paciente estar controlado ou descompensado aí nessa avaliação. Comparar as taxas de ureia sérica e salivar em pacientes adultos e idosos com e sem diabetes e correlacioná-la ao DM e ao nível de controle glicêmico a partir da consideração de hemoglobina glicosilada e glicemia em jejum. Esse último objetivo, ele é devido a um resultado que a gente teve interessante, onde a gente fez uma revisão sistemática e pôde constatar que pacientes com diabetes mellitus, eles apresentavam maiores níveis de ureia salivar em relação ao grupo sem DM. Então, esses resultados, eles são interessantes porque a nefropatia é uma das complicações causadas pelo diabetes, e se a gente sabe que o aumento da ureia plasmática é um sinal básico de problemas renais, talvez essas concentrações séricas altas, elas possam refletir também a nível salivar. Então, sabendo que a nefropatia ela não é incomum em pacientes com diabetes, talvez a ureia salivar ela possa ter um futuro aí promissor como um biomarcador no monitoramento de pacientes com nefropatia. Se a gente vai avaliar ali a saliva e ver que o nível de ureia está alto, a gente pode desconfiar que esse paciente talvez esteja com problema nos rins. Mas para isso, claro, são necessários mais estudos, correlacionando essa ureia sérica à ureia salivar, um estudo longitudinal bem desenhado, que tem alguma correlação, algum resultado significativo para a gente poder afirmar isso. A nossa estratégia PECOS ficou a população adultos com e sem diabetes mellitus tipo 2, a exposição a alterações nos parâmetros salivares, a comparação sem alterações nos parâmetros salivares, o desfecho, doença cárie, né? Cárie coronária, cárie radicular, e o tipo de estudo longitudinal. E nossa pergunta de pesquisa se parâmetros salivares alterados em indivíduos com diabetes mellitus estão associados à doença cárie.
Como eu já falei, o tipo de estudo é longitudinal, a gente pretende ter uma amostra ali de 150 pacientes que a gente pretende captar dos meios de atendimentos do HUB a pacientes com diabetes e também pegar os controles das outras clínicas. Os parâmetros examinados, como eu já falei, é cárie coronária, radicular, pH, fluxo, capacidade de tampão, glicose, amilase, fósforo, cálcio e ureia salivar. E nos critérios de exclusão, excluiremos esses fatores que possam interferir no fluxo salivar. Os exames clínicos serão realizados por examinadores previamente calibrados. A coleta de saliva sempre vai ser pela manhã, em jejum. A duração de 5 minutos. Tanto vamos fazer saliva estimulada como saliva não estimulada. O pH salivar vai ser analisado por tiras indicadoras de pH. E tanto a amilase, como cálcio, como glicose, fósforo e ureia, eles serão avaliados por kit liquiforme da LabTest. E é aqui que entra o nosso uso da inteligência artificial, pois nós usaremos a espectrofometria, que é ela que vai permitir que nós transformemos em números a concentração dessas substâncias em amostras salivares, para depois ser possível correlacionar com os níveis séricos e saber se realmente alguma dessas pode servir como biomarcador. A glicose nós já sabemos que é possível correlacionar os níveis séricos com os salivares, já existe revisão sistemática sobre isso e a gente está querendo fazer isso agora com a ureia. As hipóteses partiram de hipóteses nulas, onde esses parâmetros seriam semelhantes entre os grupos e que o diabetes mellitus ele não teria relação com a cárie radicular. E aqui as referências. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.